O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, deputado Joaquim Passarinho, afirmou nesta terça-feira que líderes vão pedir prioridade para a votação de projetos que sustam a portaria do governo federal sobre o trabalho aos domingos e feriados. Uma portaria do governo federal determinou que trabalho nesses dias só será liberado após negociação sindical. A medida afeta supermercados, varejistas e farmácias, por exemplo. O deputado afirma que já foram apresentados na Câmara 17 projetos de decreto legislativo para sustar a portaria. No Senado, eram 4 até a segunda-feira. As propostas foram apresentadas por parlamentares de partidos como PL e PSD. A intenção é pautar o projeto ainda esta semana. Se aprovado na Câmara e no Senado, por ser um decreto legislativo, o texto entraria em vigor imediatamente. No último dia 15, o governo baixou uma portaria determinando que setores do comércio e serviços só possam funcionar aos domingos e feriados se houver negociação com os sindicatos ou lei municipal permitindo. Desde 2021, não era necessário convenção coletiva ou lei municipal. Bastava a comunicação do empregador de que o estabelecimento abriria normalmente e a escala de trabalho. Vamos falar de eleições na maior cidade do Brasil. A segurança pública virou o principal tema na corrida pela Prefeitura de São Paulo em 2024. A segurança pública se transformou no tema prioritário das pré-campanhas para a Prefeitura de São Paulo de 2024. 3 dos candidatos, Ricardo Nunes, do MDB, Tabata Amaral, do PSB e Ricardo Salles, do PL, estudam nomes ligados ao setor para vices. O delegado Oswaldo Nico, o apresentador José Luiz da Atena e o deputado delegado Palumbo, respectivamente. Guilherme Boulos, do PSOL, criou grupo de trabalho sobre o assunto, que elaborou proposta de aumentar ações de fiscalização de lojas de celulares em regiões com muitos furtos, com o objetivo de coibir a receptação. A ideia será incorporada às pautas do psolista. Kim Kataguiri, do União, por sua vez, tem falado em transformar a GCM em polícia municipal e que, caso eleito, daria orientação para matar bandidos. Já em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Marina Helena, do Partido Novo, falou em treinar agentes de trânsito para que eles possam andar armados. 8 terminais de ônibus foram paralisados hoje em São Paulo por causa da votação para eleger o novo presidente do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores. Josileide Godoy Vasco, conhecido como Preguinho e apontado como um dos líderes da paralisação, foi preso pela Guarda Metropolitana por volta do meio-dia. Gente, plena terça-feira, depois que o pessoal voltou de um feriadão, olha a surpresa que todo mundo tem. Chega aqui no terminal tudo parado, terminal Cachoeirinha tudo parado. E quem tem que ir trabalhar? E quem tem consulta? Não avisam ninguém, olha lá, ó. Além do terminal Vila Nova Cachoeirinha, os terminais Campo Limpo, Capelinha, Parque Dom Pedro II, Pinheiros, Santana, João Dias e Santo Amaro também ficaram paralisados na manhã de hoje. Os bloqueios, por conta de disputas internas para eleger o novo presidente dos sindimotoristas, causaram transtornos aos paulistas. Milhares de passageiros foram afetados por falta ou atraso dos coletivos. Os manifestantes também vandalizaram os ônibus, atiraram pedra contra os para-brisa, esvaziaram os pneus e subiram com as chaves dos veículos. Devido à greve, o rodízio de carro foi suspenso nesta terça-feira. O governo do Rio Grande do Sul confirmou nesta terça-feira mais uma morte causada pelas enchentes que atingem o estado desde o fim de semana. A vítima é uma mulher de 67 anos, não identificada, que foi encontrada morta dentro de uma casa alagada em Eldorado do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre. O governador Eduardo Leite divulgou a informação em seu Twitter. Na postagem, o governador diz que, infelizmente, tiveram a confirmação de mais uma morte em função das chuvas no estado.
Uma senhora de 67 anos foi encontrada morta dentro de uma casa alagada em Eldorado do Sul. Meus sentimentos à família, lamentou. Outras 3 pessoas morreram em Santa Catarina por conta das enchentes no estado. Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul no final de semana causaram danos e transtornos em 158 cidades, deixando 13.264 pessoas desalojadas e 3.737 desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil. Por outro lado, as chuvas dos últimos dias encerraram a sequência de incêndios que devastaram mais de 1 milhão de hectares do Pantanal. Imagens do satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais mostram que não há nenhum foco de fogo no bioma. Desde o início de novembro, as chamas tomaram o Pantanal, fazendo com que o bioma tivesse o pior mês de novembro da história. O que os especialistas explicam é que o fogo é resultado do baixo volume de chuva, calor intenso e a vegetação ressecada na região. Entre os dias 12 e 19 de novembro, os satélites do INPE registraram 1.086 focos de fogo. Nessa segunda-feira, o número de pontos de alerta zerou. Neste ano, mais de 1 milhão de hectares foram consumidos pelas chamas no Pantanal. Segundo dados do boletim semanal divulgado pela Conab, há um cenário delicado para a safra de soja 2023-2024. A onda de calor na última semana, combinada com a escassez de chuvas, está comprometendo o estabelecimento das lavouras, bem como a perspectiva de rendimentos no final da temporada. A falta de chuva está prejudicando as safras de soja. Em Mato Grosso, a seca vem impactando negativamente o desenvolvimento vegetativo das lavouras em várias regiões, com destaque para as áreas do Sul, Sudeste e Médio Norte. O fenômeno El Niño tem prejudicado as safras brasileiras por estar colaborando para a redução de chuvas, o que, consequentemente, leva os agricultores a realizar replantios frequentes. De maneira similar, em Goiás, as irregularidades das chuvas têm contribuído para a redução do ritmo de plantio e desencadeado replantios em diversas regiões, o que pode sinalizar um possível atraso na fase de colheita e segunda safra. No Mato Grosso do Sul, as altas temperaturas e a baixa umidade do solo também prejudicam o campo. Já na Bahia, a ausência de chuvas tem reduzido o ritmo do plantio e afetado negativamente o desenvolvimento inicial das lavouras. No Maranhão e Piauí, a seca atrasa a semeadura, um fator que pode ter implicações diretas no calendário agrícola e na produtividade da soja. O presidente da Venezuela afirmou que respeita a decisão do povo argentino, mas fez duras declarações sobre o eleito Javier Milei. Ganhou a extrema-direita neonazista na Argentina. É uma extrema-direita que vem com um projeto colonial para a Argentina, mas que pretende liderar um projeto colonial em toda a América Latina e o Caribe. Essa foi a postura do presidente venezuelano depois da vitória do ultraliberal Javier Milei nas eleições presidenciais de domingo na Argentina. O mandatário, como a já habitual retórica contrária aos Estados Unidos, critica o projeto de Milei, que prometeu dolarizar a economia em meio a uma grave crise. Maduro também garantiu que o argentino busca continuar o projeto das ditaduras instauradas na década de 1970 na Argentina, Chile e Uruguai. Nós respeitamos o voto do povo argentino, quiseram ter esse governo. Bom, aos argentinos e argentinas dizemos, vocês decidiram, mas não vamos ficar em silêncio. É uma tremenda ameaça a chegada de um extremista de direita com um projeto colonial, ajoelhado diante do imperialismo norte-americano que pretende acabar com o Estado com os direitos sociais. Absolutamente colonial. A reeleição de Maduro em 2018 não foi reconhecida pelos Estados Unidos por denúncias de fraude pelos principais partidos de oposição. Depois do intervalo, o gabinete do premier israelense pode aprovar acordo com o grupo terrorista Hamas. A Alemanha anuncia ajuda militar bilionária para a Ucrânia. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já.